porquinho da Índia é um animal dócil, extremamente carinhoso e que é um tanto quanto tímido em algumas situações. A popularização dessa espécie como pet se deve ao fato de que esses animais se adaptam a espaços pequenos e são ótimos companheiros para pessoas de todas as idades. Mesmo que sejam relativamente fáceis de se manter, esses animais precisam de alguns cuidados específicos. Dessa forma, é essencial que o tutor conheça os seus principais hábitos e saiba como estabelecer uma rotina adequada para o bem-estar do animal. Então, se você está em dúvidas de como cuidar de um animal dessa espécie de maneira adequada, acompanhe esse vídeo para saber mais sobre ele e descobrir as principais curiosidades sobre o porquinho da Índia. Curiosidades sobre o porquinho da Índia. Vamos lá conhecer agora. Se você se interessa por esse animal, tem ou pretende ter um, precisa conhecer as maiores curiosidades sobre o porquinho da Índia. Veja a seguir quais são elas. O porquinho da Índia possui vários nomes diferentes, dentre as quais os mais comuns que se podem citar são porco da Índia, preá, couve, cobaia, saiuá cobaia, preá do reino, coelho da Índia. O porquinho da Índia mais velho já conhecido se chamava Snowball, ou bola de neve, e sua longevidade alcançou incríveis 14 anos e 10 meses. A sua morte foi registrada em 1979 e ultrapassou qualquer expectativa em relação à longevidade dos roedores. Infelizmente, de maneira geral, os roedores vivem um pouco, e no caso dessa espécie, a expectativa gira entre os 4 e 8 anos. Apesar do nome, a origem do porquinho da Índia nada tem a ver com a Ásia. Esses animais são originários da América do Sul, mas especificamente da região da Cordilheira dos Andes. Eles também não são porcos, mas essa denominação pegou provavelmente por causa da aparência do bichinho. Então você deve estar se perguntando, de onde veio o nome completo, não é mesmo? Essa é uma resposta bastante simples. Historicamente, a América do Sul ficou conhecida como Índias Ocidentais, e então essa denominação para o roedor sobreviveu ao longo dos séculos. Ao contrário do que acontece com as pessoas, os dentes do porquinho da Índia crescem continuamente. Visto isto, é preciso evitar que fiquem muito longos com o passar do tempo. Para evitar problemas, o animal deve ter alimentos e objetos rígidos para que possa roer e desgastar a estrutura. Nas lojas especializadas em animais de estimação, existem vários itens voltados para essa finalidade e que você pode incluir na gaiola do seu animalzinho. A identificação do sexo de um porquinho da Índia não é tão complicada, mas sobretudo, nos animais mais jovens, isso tende a ser um pouco mais complicado. Geralmente as fêmeas possuem área genital levemente inchada em relação aos machos. Em alguns casos, essa área pode ser irregular, que dificulta a distinção. Mas se você observar bem, as fêmeas possuem uma abertura genital em forma de Y. Muitas vezes é preciso abrir a região para enxergar, mas tenha cuidado ao fazer isso. No caso de animais machos, ao se pressionar levemente a área, o pênis tende a ficar exposto. Essa é uma maneira convencional de se descobrir o sexo de um porquinho da Índia, mas se você tiver dúvida, a melhor pessoa para esclarecer isso é um médico veterinário especializado em animais silvestres. Por mais que possa parecer estranho para os humanos, o porquinho da Índia tem uma relação diferenciada com as suas fezes. Primeiramente, existem dois tipos de cocô, o mais rígido e o mais macio. As fezes macias são ricas em nutrientes e ainda muitas vezes os animais se alimentam diretamente enquanto defecam. Ah, que nojo! O que sobra na casa do seu roedor são apenas as fezes mais rígidas, que são super fáceis de limpar porque não deixam resíduos quando são removidas.
É muito comum que o porquinho da Índia comece a tremer e emitir alguns sons de uma hora para outra. Para os humanos, esse comportamento pode parecer bem engraçado, sobretudo quando o animal começa a balançar o corpo de um lado para o outro e a ronronar. A primeira coisa em relação a isso é compreender que esse é um comportamento absolutamente normal, com o qual você não deve se preocupar. Além disso, é fundamental deixar claro que esses roedores fazem isso como forma de estabelecer o domínio do território e de atrair outros animais da mesma espécie. O porquinho da Índia é um animalzinho inteligente e que passou por um processo intenso de domesticação. Por isso, os animais conseguem se relacionar muito bem com os humanos e isso favorece em muito o processo de adestramento do animal. Existem vários truques que você pode ensinar a seu pequeno roedor, mas que ele vai aprender facilmente está relacionado com a hora da comida. Só poderia, né? Que tal treinar o pet a saber o momento certo de esperar o alimento? Ensine-o que o barulho da embalagem ou corte de legumes estão relacionados a esse momento. Você também pode dar um assovio toda vez que for levar comida ao bichinho. E então ele vai se agitar e esperar por comida sempre que ouvir o som em questão. É comum que os roedores venham ao mundo bastante maturos e terminem o seu desenvolvimento fora do útero materno. No entanto, isso não acontece com o porquinho da Índia, que já nasce praticamente pronto, com a presença de pelos, dentes e com os olhos abertos. Apenas algumas horas após o nascimento, os pequenos roedores já conseguem correr por aí e aproveitar tudo o que o ambiente tem a oferecer. Muita gente confunde os filhotes dessa espécie com hamsters, mas conforme os dias passam, as diferenças ficam mais evidentes. Uma das maiores curiosidades sobre o porquinho da Índia é que se uma fêmea se irrita com a outra, ela usa jatos de urina para demonstrar essa insatisfação. Os exemplares machos também usam a urina, mas nesse caso eles pulverizam o xixi por aí como forma de demarcar o território. Isso é absolutamente normal para uma espécie. Mas se você tiver dois porquinhos da Índia e perceber que eles estão brigando demais, talvez seja melhor separá-los o mais rápido possível. Já há muitos anos que o porquinho da Índia é visto como um dos principais pets, sobretudo para quem tem pouco espaço em casa. Mas talvez você não saiba que esses pequenos animais foram por muito tempo considerados como membros da realeza e conquistaram muitas pessoas. Entre celebridades reais bem famosas, pode-se dizer que a princesa Diana e Elizabeth I tiveram porquinhos da Índia como pet. Se você chegou até o final das curiosidades sobre o porquinho da Índia e se interessou por esse animal, então precisa saber quanto custa ter um bichinho desses. Obviamente, o valor do animal pode variar bastante dependendo do local onde você fizer a compra. No entanto, é fundamental ter certeza sobre a procedência do animal antes de fazer a compra. Vale a pena investir em um animal que pertença a um criador de confiança. De maneira geral, no Brasil, hoje em dia um exemplar dessa espécie custa algo em torno de R$ 200. Um ponto fundamental na hora de fazer a aquisição é certificar-se que o vendedor possua permissão para a criação dessa espécie. Criadores irregulares provocam o surgimento de problemas hereditários graves e também maltratam os animais em muitos casos. E isso a gente não quer, né? O porquinho da Índia vem se popularizando como pet ao redor de todo o mundo, e isso deve sobretudo a esse animal ser tranquilo e fácil de cuidar. Entretanto, apesar de ter uma natureza predominantemente carinhosa, esse não é um animal adequado para conviver com as crianças menores. Isso acontece porque, além de ser realmente frágil, o porquinho da Índia é muito assustado. Sendo assim, todas as pessoas que o manuseiam devem ter cuidado com o animal e também devem respeitar o comportamento dele. Existem muitas curiosidades sobre o porquinho da Índia. Nesse vídeo você conheceu alguma delas. É maneiro, né? Saber mais sobre esse bichinho é fundamental para você criar o seu pet de maneira correta e ter uma boa relação com ele. Ah, confessa, você adora o bichinho, fala sério. O Curiosidades vai ficando por aqui. Se for legal para você, deixa aí seu like e se inscreva no canal.
Vem coisa boa por aí. Ótimos pets pra você. Fui.